Meu nome é Juliana e eu vou explicar o arquivo de RH System do nosso trabalho. Então, ele já está incluindo a biblioteca de AVL, que o Carlos vai explicar o que tem. E aqui a gente tem, então, primeiro a estrutura de funcionário, dependente e departamento. Posteriormente, a gente estrutura o nó funcionário. Então, para cada estrutura dessas que a gente tem, como funcionário dependente de departamento, a gente vai ter um nó específico para eles. Então, a gente tem o nó do funcionário, o nó do dependente e o nó do departamento. Depois, a gente tem a criação das listas. Então, tem a lista funcionário, lista dependente e lista do departamento. Aí aqui vem uma parte interessante que é a mesma coisa que teve no trabalho do Dominó. O que acontece? A gente teve que utilizar novamente o operator, porque na nossa biblioteca de AVL, que é o AVL Balance ali, a gente tem a questão que a nossa AVL só está implementada para receber valor e não para receber chave e valor. Então, ao invés da gente pegar e alterar a biblioteca de AVL, a gente optou por alterar aqui, já que é geralmente o que iria acontecer se a gente estivesse utilizando uma estrutura de dados externa, ao invés da que a gente mesmo criou. Então, a gente readapta os operadores de maior, menor, igual. Isso vai funcionar tanto para funcionário quanto para dependente. Depois a gente tem ali em cima, na linha 93 ali, parte dela eu já pulei, mas a gente tem ali a criação das árvores. Então, o que acontece? O trabalho pediu para a gente criar árvores para funcionar como um índice. Então, a gente tem a criação da árvore, posteriormente a criação das listas. Então, cada uma dessas árvores, ela vai estar apontando para uma posição da nossa lista. Aqui a gente tem a função primeira, que é buscar funcionário por CPF. Ela vai ser referenciada depois na função pesquisar funcionário. Então, a função pesquisar funcionário, ela vai estar chamando buscar funcionário por CPF, buscar funcionário por nome. E buscar aqui, buscar funcionário por campo. Continuando, a gente também tem a função existe funcionário, que só vai checar se o funcionário existe na árvore. Posteriormente, a gente tem inserir funcionário. Então, a gente vai estar perguntando para o usuário o nome, o CPF, matrícula e departamento. Vai checar se esse funcionário existe. E agora dá para ver mais ou menos a maioria das funções funcionando. Se o funcionário já existe, então vai printar um erro. A intenção do trabalho também era que não houvesse redundância tanto em duplicação de valores, mas também por se o funcionário já existe, então não salvar ele novamente. Então aqui a gente tem essa checagem. Cria um novo nó na lista. E posteriormente a gente vai ter então ali indexando essa lista nas duas árvores. Então vai tanto na árvore nome, que é do tipo funcionário, quanto na árvore CPF. Depois printa a mensagem de sucesso. A gente tem depois a função lista funcionários, que ela não retorna nada e recebe um nó funcionário do tipo ponteiro, que vai ser justamente a nossa lista. Então, ele recebe a lista e ele vai listar. Depois a gente tem a pesquisa funcionário, e aí, como eu falei anteriormente, a pesquisa funcionário vai chamar a função busca funcionário por campo. Essa função busca funcionário por campo vai chamar cada uma das funções, então CPF, matrícula ou nome. Matrícula é a única que faz uma busca por lista, aliás. As outras duas vão fazer a busca pela AVL e depois a AVL vai referenciar a posição dentro da lista. Tecnicamente, então, é para pesquisa por matrícula ser a mais lenta de todos. A gente tem a função remover funcionário,
ele vai remover da lista encadeada e, consequentemente, vai remover da AVL. Tanto que ali embaixo tem ali o índice nome, que é a AVL de nome do tipo funcionário, que daí vai receber a função de remoção, que é uma função que está dentro da AVL balance também. Continuando. Lista ordenado por nome, que vai listar o funcionário ordenado pelo nome, aí chama a AVL. Lista ordenado por CPF, mesma coisa. Depois, inserção de dependentes. Então, a gente tem uma parte do menu exclusiva para inserção de dependentes. Que daí tu vai referenciar o CPF do funcionário que tu quer adicionar o dependente. De novo, ele vai fazer a função de busca. Então, buscar se aquele funcionário ele já existe ou não, porque tu também não pode adicionar um dependente a um funcionário que não existe. Aqui a gente optou também em utilizar getLine em todas as nossas funções, vai ter getLine, que é por conta para não dar aquele erro quando dá enter, enfim. Continuação da função de inserção de dependente. Listar os dependentes do funcionário. Que daí ele vai estar verificando se esse funcionário existe ou não. E a continuação da função ali embaixo. Isso. E aí agora ele vai testar se o auxiliar, que foi aquele ali que a gente criou ali em cima, dados.cpf do responsável for igual ao CPF do responsável, ele vai ficar procurando, né? Quando ele acha ali, bater o CPF com o CPF que ele tá buscando. Então daí ele vai mostrar que ele encontrou. Se ele não encontrou, então nenhum dependente foi encontrado. Busca dependente por CPF interface. Que ele vai pedir para digitar o CPF do dependente. E vai só buscar se esse dependente ele foi encontrado ou não. Se ele foi encontrado, então o nome, data de nascimento e CPF do responsável vão ser mostrados na tela. E, por fim, para terminar a apresentação, são 352 linhas. A intenção era fazer um vídeo mais curtinho, para não ficar explicando tudo. A gente vai ter a liberação da lista, que também é o que a gente já viu em sala em liberação de AVL. Só que nesse caso aqui é só liberação da lista, a liberação da AVL é chamada depois no main. Então só vai andando e deletando, tuc, 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 e pronto. É isso. Bom, vamos para a apresentação agora da parte do AVL de balanceamento. E eu vou estar explicando a parte do AVL e em seguida eu vou estar explicando uma parte do main. E as outras partinhas, quem vai estar explicando vai ser a Juliana do funcionamento certinho, tá? Então vamos lá. Eu vou tentar ser um pouco mais rápido do que o último vídeo que eu fiz, foi bem mais demorado e tinha um pouco mais de uma hora. Então vamos lá, a primeira parte é a estrutura aqui, é a criação a estrutura do AVL, né? A gente fez um nó, fez o T para pegar a info do valor que tem dentro, pode ser um 10, 5, fica armazenado aqui. O nó para ver os filhos à esquerda e da direita, um info altura e fica tudo armazenado aqui embaixo. A informação começa com nada, a esquerda é null, a direita é null e a altura começa com 1, porque quando o nó não tem filhos, a altura dele inicial é 1. Agora a altura. A altura a gente faz a verificação, se tem algum valor na altura. Se tiver, ele volta o tamanho da altura. Se não tiver, ele retorna 0. A utilização da altura. Ele vai fazer a verificação. Ele começa com a altura sendo 1 e ele vai verificar qual é o filho, né? Ele vai verificar os dois filhos e ver quem tem a altura maior. Sei lá, se por exemplo aqui a altura dele
é 2 e nesse aqui é 1, ele vai só somar esse com esses dois aqui e vai retornar a nova altura que vai ser 3. Vai ser atualizado, no caso, a nova altura. Bom, aqui é a verificação de balanceamento, né? Ele vai verificar a altura entre o filho da direita e o filho da esquerda. Se tiver uma diferença de mais do que um ou menos do que um negativo, ele vai retornar, que tem que ser balanceado. Senão, ele segue o padrão normal, porque já está balanceado. Bom, agora a parte de rotação. Vamos lá. O x ele vai receber o valor do filho à esquerda e o t2 ele vai receber o valor do filho da direita do x. Bom, aqui o filho da direita do x vai ser o y e o filho da esquerda do y vai ser o t2. E aí ele atualiza o y e o x. E aqui da mesma forma para fazer a rotação para a esquerda do, do x e do y. É a mesma coisa do de cima. Bom, aqui a parte de inserir, ela é bem simples de explicar também. Ela vai verificar se a raiz não está nula, vai verificar se o valor informado ele é maior ou menor do que a raiz da esquerda e a direita e vai estar inserindo, né? Se o, se o valor for menor do que o valor da raiz, ele vai ser jogado para a esquerda e se o valor informado for maior do que o valor da raiz, ele vai ser jogado à direita. Após isso, ele vai estar fazendo é, a parte do balanceamento, aqui na parte de baixo. Ele vai estar verificando se o valor, se ele é positivo, se ele é maior do que 1. Ele vai ir jogando, fazendo a rotação à direita. Esse ajuste foi feito tanto para a rotação para a direita quanto para a esquerda. Essa verificação, se o valor ele é maior do que 1 ou se o valor é menor do que 1, né? Se o valor é menos 2, por exemplo. Isso para os dois lados, tanto para árvore na parte dos filhos da esquerda, quanto para o direito, e ele faz essa verificação certinha. Bom, aqui é uma parte simplinha, é só para retornar o valor menor da subárvore, né? E ela sempre vai para a esquerda. Então aqui chama o nó, o atual é igual a n, ele faz um while, enquanto o atual e atual esquerda, enquanto os dois forem verdadeiro, atual é igual a atual esquerda e retorna atual. É só para fazer uma verificação ali e ver qual que é o menor valor da subárvore. Tá. O remover. Bom, agora a parte da remoção. Ele verifica se a raiz não é nula, né? Se a raiz for nula, ele vai retornar nulo. Aí ele vai fazer a verificação se o valor aqui, se o valor ele é menor do que a raiz ínfimo. Se o valor for menor que a raiz ínfimo, ele vai para o lado da esquerda da árvore e faz a remoção. Se o valor for maior, ele vai para o lado da direita da árvore, para o lado da direita da raiz e faz a remoção, certo? Aqui temos outros dois casos. Temos o caso 1, que é o caso no qual a árvore tem um filho. Então ela vai verificar se vai pegar o valor desse filho e vai armazenar, vai deletar a raiz e vai retornar o filho, caso tenha. Se não tiver nenhum filho, vai retornar num. Aqui é o caso 2, que é no caso que tem dois filhos a árvore. Ele vai encontrar o valor da subárvore da direita, aqui, e aí ele vai substituir o valor do nó a ser removido, e aqui ele remove o valor mínimo da subárvore da direita. Bom, aqui da mesma forma, igual é feita na inserção, a remoção tem que ser verificado se teve alguma diferença no balanceamento da árvore após a remoção. Então, assim como na inserção, ele vai fazer a verificação se o valor é maior do que 1. E aqui, diferente lá, ali está ajustado para ser o maior e menor, maior e menor.
fica um pouco mais organizado, mas aqui está os dois maior, vê se o número é maior e aqui ele verifica se é menor, tanto o da raiz esquerda quanto o da raiz direita da árvore. Bom, aqui é a parte de procurar um valor. Ele vai verificar se a raiz não é nula. Se for nula, ele retorna nulo. E ele vai fazer a verificação. Ele vai ver se o valor informado ele é maior ou menor. E ele vai percorrendo a árvore até ele chegar no valor que ele quer chegar. Bom, aqui é a parte do infixado, pré-fixado e pós-fixado. É bem simples, a gente já fez na sala algumas vezes. Primeiro faz a verificação se a raiz não está vazia. Ele vai mostrar primeiro o filho à esquerda da raiz, depois ele vai mostrar a raiz e depois o filho à direita da raiz, no infixado. No pré-fixado, ele começa mostrando primeiro a raiz, depois o filho à esquerda, o filho à direita, e por último, no pós-fixado, ele começa mostrando o filho à esquerda da raiz, o filho da direita da raiz e por último a raiz. Mostra tudo aqui certinho na sequência, né? A, a liberação também é bem simples. Para fazer a liberação, ele vai fazer a primeira liberação da raiz esquerda, do filho, né, do filho à esquerda da raiz, depois vai fazer a liberação do filho à direita da raiz, por último ele vai deletar a raiz e marcar que raiz é igual a null. Bom, e por último, para a gente poder estar mostrando o valor da raiz e o valor do balanceamento dele, ele vai fazer a chamada recursiva da esquerda e vai estar mostrando a informação do valor que tem e vai chamar função do fator de balanceamento e vai mostrar a raiz. Depois que terminar, ele vai fazer a da direita. E esta é a parte do AVL. Bom, agora para finalizar, uma parte mais simplesinha, que é só a parte do main, né? Que tem um menuzinho bem simples para a pessoa estar utilizando e fazendo essa inserção e remoção do que é necessário, né? Temos os casos possíveis, tem a inserir funcionário, remover funcionário, pesquisar funcionário, lista de todos. Ele vai listar, né, por ordem de AVL por nome, vai fazer a ordenação por CPF. Ele vai inserir um dependente e vai listar os dependentes também de forma arrumada, né? Forma de busca é isso aí, né? É só um menuzinho simples e tem aqui, né, as chamadas possíveis para a pessoa. E por último, após executar todo o programa, vai ter as liberações, né? Liberação do índice do nome, do índice do CPF e a do dependente. E é isto o nosso trabalho.